Que a graça e a paz de Cristo Jesus permaneça com todos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. E acompanhem a leitura dos versículos 8 até o 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 a 15. Se você está com a Bíblia comemorativa, página 1202 do Novo Testamento. Assim diz a palavra do nosso Deus. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de um anjo. Até aqui a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha iluminar a nossa mente e o nosso coração, a fim de que possamos atentar para que o Senhor tem para nós na Tua palavra. E é no nome de Cristo que nós clamamos por Tua iluminação. Amém. Todos nós um dia fomos crianças. E toda criança, ela tem o sonho de ser alguma coisa. E os sonhos variam conforme a idade. Então você vê uma criança pequenininha, você vai ver que um vai querer ser bombeiro, outro vai querer ser o lixeiro, outro vai querer ser um jogador de futebol. E as preferências elas vão passando conforme o tempo vai indo. Eu mesmo me lembro quando era criança, eu queria ser o Batman. Então tudo que eu queria é que meu pai comprasse uma fantasia ali para que eu fosse parecido com ele. Eu lembro também que em um aniversário eu ganhei da minha tia um conjunto de coisas que montavam como se fosse o cantil do soldado, a arma, o coletinho. E eu lembro que eu coloquei aquela roupa e saí todo contente na rua, gostando que todo mundo estava olhando para mim, porque eu ali estava vivenciando a vida de um soldado. Quando nós olhamos para isso, é engraçado, e nós vemos que isso são coisas típicas de criança. Mas, independente de qual tenha sido o seu desejo de ser quando você era criança, nós como cristãos, como adultos diante da presença do Senhor, tudo aquilo que nós mais deveríamos querer ser, é sermos parecidos com Cristo Jesus. Não há outra coisa que deveria tocar mais a nossa atenção e nos motivar mais do que nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E quando nós olhamos para essa passagem, nós veremos que aqui, no livro de Atos, do capítulo 6, do versículo 8, até o capítulo 8, no versículo 3, nós veremos a vida de Estevão. Nós seremos apresentados aqui a uma pessoa que foi o modelo de uma pessoa que viveu de um modo parecido como Cristo Jesus. Na sua vida, no seu caráter, no seu ministério e na sua morte, Estevão demonstrou as características de uma pessoa que parece com Cristo Jesus. E eu, diante disto, que o texto bíblico nos diz, eu quero aqui verificar com os irmãos e refletir na palavra de Deus, como que é uma pessoa que é parecida com Cristo Jesus. Se isso deve ser o desejo de todo cristão, nós precisamos ver na palavra de Deus o que ela nos diz das pessoas parecidas com Cristo, e o exemplo que nos é dado aqui é o exemplo da vida de Estevão. E nós podemos olhar para a vida de Estevão e nós veremos que a vida de Estevão nos aponta para a vida do próprio Cristo Jesus. E nós veremos isso em 3 momentos,
E o primeiro deles nós veremos que a vida de uma pessoa que é parecida com Cristo Jesus é uma vida que é cheia do Espírito Santo. Nós vemos aqui, no início do capítulo 6, dos versículos de 1 a 7, um problema começou a se estabelecer dentro da igreja. Nós vemos que as viúvas dos gentios e os órfãos estavam sendo deixados de lado, e daí nós vemos que Deus, utilizando dos apóstolos, sabendo que não poderiam negligenciar a pregação da palavra e a oração, eles impõem as mãos sobre homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e ali nós vemos a diaconia sendo estabelecida e as necessidades do povo de Deus sendo atendidas por aqueles servos. Nós vemos aqui que pareceu e agradou a todos a eleger Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Essas pessoas foram levantadas por Deus, mas nós vemos aqui, a partir do versículo 8, que uma atenção especial será dada a Estevão. Nós veremos o que será dito a respeito de Estevão, e depois no capítulo 7, o sermão que Estevão pregará, será a última mensagem que será direcionada para o povo judeu especificamente. Depois disso nós veremos que a mensagem irá para Samaria, irá para os confins da terra, mas aqui nós vemos na vida desses servos de Deus, o último testemunho sendo dado para os crentes judeus daquele período. E Lucas, nessa narrativa, ele começa aqui nos apresentando a fonte do ministério de Estevão, nos mostrando que uma pessoa que é parecida com Cristo, ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Veja o que Lucas nos diz a respeito de Estevão. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Se os irmãos se lembram, em capítulos anteriores, nós vemos ali no capítulo 5 que sinais e prodígios eram realizados por mãos dos apóstolos. E nós vemos aqui agora uma pessoa que não é um apóstolo, mas que teve a imposição de mãos desses apóstolos, realizando esses sinais e prodígios, e Lucas nos aponta para a fonte da realização, a fonte do ministério de Estevão, como sendo uma pessoa que era cheio da graça e do poder. No versículo 3 nós vemos que é dito ali que Estevão era uma pessoa cheia do Espírito e cheio de sabedoria. Nós vemos que no versículo 5 é dito que Estevão era uma pessoa que era cheia de fé e do Espírito Santo. É grandioso ver como que Deus usou a vida deste servo para trazer socorro, para trazer bênção à vida do seu povo. Porque é dito aqui que grandes sinais e prodígios eram realizados entre o povo de Deus. Estevão foi uma pessoa cheia do Espírito Santo. E esta manifestação do Espírito na vida de Estevão, dos dons que foi colocado sobre a vida dele, nós não vemos aqui quais foram esses grandes sinais e prodígios que Estevão realizou. Mas sabendo do contexto da igreja, nós vemos que Estevão foi uma pessoa cheia do poder de Deus para que ele pudesse cuidar das viúvas e daqueles que estavam necessitados. Estevão foi uma pessoa cheia do Espírito Santo para falar e agir com sabedoria no meio do povo de Deus. E como nós lemos aqui, Estevão foi uma pessoa cheia do Espírito Santo para realizar sinais e prodígios. Eu disse aqui no começo que a vida de Estevão nos aponta para a vida de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a infância de Jesus, nós vemos lá que Lucas, no capítulo 2, fala que Jesus Cristo, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus Cristo foi uma pessoa cheia de sabedoria. Nós vemos que no capítulo 4 de Lucas, antes de Jesus Cristo ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, a palavra de Deus nos diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou a Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. A pessoa do nosso Redentor, que viveu no seu estado de humilhação, foi uma pessoa que viveu uma vida na dependência do Espírito Santo. Foi uma pessoa que viveu uma vida cheia do Espírito e cheio de sabedoria, ao ponto de Paulo, na Epístola aos Colossenses, dizer que em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Observe, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é uma pessoa na qual a graça de Deus se faz presente. É uma pessoa na qual o poder de Deus se faz presente e se manifesta isso através da sabedoria presente na vida dessa pessoa. E como nós vimos hoje de manhã na escola dominical, no livro de Provérbios, a sabedoria, ela não é um princípio abstrato que fala de um atributo do nosso Deus. A sabedoria também não é um conjunto de proposições que nós decoramos e demonstramos para os outros, mas a sabedoria, ela é uma pessoa. A sabedoria é uma pessoa com a qual nós nos relacionamos. E se você está unido a Cristo Jesus, se você é nova criatura, você está unido àquele que tem a fonte de todo conhecimento e sabedoria, e Ele é aquele que te faz sábio em meio à sua simplicidade. Se estamos unidos a Cristo Jesus, uma das coisas que deve marcar a nossa vida é que nós devemos ser pessoas cheias do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, ele fala, olha, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E nós precisamos parar aqui para refletir e nos lembrar que nós somos controlados por aquilo que preenche o nosso coração. Veja, uma pessoa que o coração dela está cheio de ira, essa pessoa será controlada pela ira. Como que essa pessoa se manifestará? Como que esta ira se manifestará? Ela controlará a vida dessa pessoa de modo que a pessoa, a todo e qualquer momento, ela pedirá para entrar numa briga. Ela poderá não matar as pessoas fisicamente, mas ela as matará no seu próprio coração. Uma pessoa que o seu coração é controlado, está cheio da luxúria, ela será uma pessoa que será conduzida e controlada pelos seus desejos carnais. Uma pessoa que está cheia de inveja no seu coração, é uma pessoa que será controlada nas suas atitudes, de modo que o sucesso dos outros servirá não para alegrar o coração dela, mas para trazer perturbação e ressentimento. Aquilo que enche o nosso coração, a palavra de Deus nos diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. As coisas que nós entesouramos, que nós guardamos dentro de nós, são coisas que controlam a maneira como nós vivemos o nosso dia a dia. E quando nós olhamos para a vida de Estevão, nós vemos que a vida de Estevão foi uma vida marcada por ser uma vida cheia do poder e da graça de Deus. E se você quiser conhecer uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, duas coisas que nós vemos na vida de Estevão, que nós podemos perceber isso na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa, que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que está repleta de dons espirituais e que ela fala de uma maneira diferente, com manifestações espirituais diferentes em sua vida. Imaginamos coisas que não estão presentes na palavra de Deus, mas sabe como o Espírito Santo se manifestava na vida de Estevão? Estevão era um diácono. Estevão, ele foi levantado pelo Espírito Santo de Deus, não foi para ele ser um grande mestre, não foi para ele ser um grande líder, mas foi para ele servir o povo de Deus. Você quer conhecer uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela está consciente que o Espírito Santo a usa para que ela sirva os outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ela é voltada para o seu próximo. É uma pessoa que é voltada para as necessidades daqueles que estão do seu lado, quer daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, quer daqueles que estão perdidos no mundo. Uma pessoa também cheia do Espírito Santo, o objetivo dela não é chamar a atenção para si, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela fará aquilo que o Espírito Santo faz. O que o Espírito Santo faz em nossa vida? O Espírito Santo, ele nos aponta para Cristo Jesus.
Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que buscará exaltar a Cristo em todas as áreas da sua vida. É uma pessoa que apontará para todas as pessoas a Cristo Jesus, e este será o grande propósito da sua vida: viver uma vida de serviço e viver uma vida de imitação a Cristo, uma vida que exalte Cristo em todas as áreas da sua vida. Você deseja ser uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você não precisa fazer então como as crianças, que buscam uma fantasia, que buscam imitar os gestos ou o jeito de se fazer, porque a palavra de Deus nos diz que se nós somos novas criaturas, nós fomos unidos a Cristo Jesus. E se nós estamos unidos a Cristo Jesus, não somos mais nós que vivemos, mas é o próprio Cristo que vive em nós. E este Cristo que vive em nós, é Ele que nos capacita a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de testemunho e a viver uma vida de serviço. Paulo aos Filipenses nos fala que Jesus, no seu estado de humilhação, Ele não julgou usurpação o ser igual a Deus, mas antes Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Eu e você, nós nunca nos esvaziaremos como Jesus Cristo se esvaziou. Porque o que Jesus Cristo fez? Ele não agiu como sendo Deus, mas agiu como servo. Mas a maneira como nós imitamos a Cristo, como nós nos esvaziamos, como Cristo se esvaziou, é vivendo uma vida de serviço dentro do reino de Deus. Uma vida que aponta para Cristo Jesus, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa voltada para os outros, e uma pessoa que exalta a Cristo em todas as áreas da sua existência. Então, a primeira coisa que a palavra de Deus nos mostra, através da vida de Estevão, de uma pessoa que vive uma vida semelhante a Cristo Jesus, uma pessoa que é parecida com Cristo Jesus, é que esta pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que vive na dependência do Espírito Santo de Deus. A fonte do seu poder não está em si mesmo, mas está no fato de que ela é cheia de graça e de poder. E por isso, ela é utilizada por Deus para trazer benefícios sobre a vida dos outros e o testemunho de Cristo, a exaltação de Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, nós veremos aqui que Estevão estava realizando estas coisas, grandes sinais eram realizados entre o povo, e nós vemos que sempre que o nome de Deus ele é glorificado, sempre que esses sinais e prodígios eles são realizados, a oposição se levantava contra o povo de Deus. Veja nos versículos de 9 a 10 o que nos é dito. Então, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Sabe qual que é a segunda característica na vida de Estevão, que nos mostra a característica de uma pessoa que é parecida com Cristo Jesus? É que essa pessoa não apenas é uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas em segundo lugar, ela é uma pessoa que fala com sabedoria aos seus opositores. Nós vemos aqui que a região onde Estevão se encontravam, diversos cristãos, diversos judeus que viviam naquele local, que faziam parte de diferentes comunidades dentro do judaísmo, eles estavam ali reunidos. E ali é dito que a sinagoga dos libertos estavam presentes, o que é muito provável que era um grupo de pessoas que haviam recentemente recebido a sua libertação da sua escravatura do Império Romano. Então elas se reuniam em uma sinagoga, e aqui é dito também a respeito que os da Cilícia ali se reuniam. E este termo, essa região, ela não está aqui colocada por acaso, porque a região da Cilícia é a região de onde veio o apóstolo Paulo, a região de Tarsis. E nós vemos que muito provavelmente, Paulo, que nós conheceremos mais adiante, ele estava dentre aqueles que se levantavam e discutiam com Estevão. Ora, nós devemos observar aqui, que quando quer que nós estivermos vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, testemunhando a respeito de Cristo Jesus, oposição, ela se levantará. Mas quando isso daí acontece, nós não deveríamos estranhar,
Porque o próprio Jesus Cristo disse que os seus discípulos eles seriam arrastados para a sinagoga. Mas ele mesmo disse para os seus discípulos lá em Lucas no capítulo 21, que eles deviam tomar, pois, a decisão de não se preocupar com o que eles iriam responder, porque eu lhes darei palavras de sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem com vocês. Esta foi a promessa que Jesus Cristo deu para os seus discípulos. Ele disse: sim, vocês serão arrastados e serão perseguidos, mas não temam, eu estarei com vocês e darei aquilo que vocês têm a dizer. Estevão pôde provar isso na sua vida. Ele pôde ser instrumento de Deus para compartilhar com aquela liderança que estava com seus olhos cegos para a grandiosidade da mensagem que estava sendo transmitida, e com intrepidez a palavra de Deus nos diz ali que aquelas pessoas se opunham contra Estevão, mas elas não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Estevão falou, mas ele não falou de si mesmo. Estevão falou, e capacitado pelo poder de Deus, nós vemos aqui que aquelas pessoas não resistiam à sabedoria e o espírito que operava em Estevão. Nós vemos que não é a primeira vez que homens simples, como Pedro e João, anteriormente nós vimos, se apresentavam diante das autoridades religiosas e testemunhavam com intrepidez. Essas pessoas não eram pessoas estudadas, não eram pessoas que haviam frequentado alguma faculdade teológica da época, mas nós vemos que eram pessoas que tinham a palavra de Deus habitando ricamente no seu coração. Falar no poder do Espírito, falar com sabedoria e pelo Espírito, não quer dizer que nós não devemos conhecer as Escrituras. Muito pelo contrário, nós veremos que no capítulo 7, Estevão ele recontará a história do Antigo Testamento num grande sermão que ele pregará para as autoridades judaicas. Aquilo que ele estava testemunhando e que foi capacitado por Cristo Jesus a dar o testemunho, era algo que era fruto daquilo que ele havia meditado e entesourado a palavra no seu coração. Eu e você somos chamados para testemunhar de Cristo Jesus. E às vezes nós podemos até nos sentir envergonhados e achar que nós não temos o conhecimento adequado, ou que não frequentamos um seminário ou alguma instituição teológica, mas a palavra de Deus nos diz que se nós somos pessoas que estamos unidos a Cristo Jesus, nós amamos aquilo que Ele nos diz. Nós amamos e nós entesouramos a sua palavra. E quando esta palavra habita ricamente em nossos corações, nós poderemos ser instrumentos de Deus para darmos testemunho de Cristo para todos aqueles que vierem pedir a razão da nossa esperança. Veja, se nós somos cristãos, nós devemos esperar oposição do mundo. Estevão estavam realizando grandes coisas, mas a própria religiosidade, os próprios líderes religiosos daquela época apresentaram resistência a Estevão. Mas nós vemos aqui que a fala de Estevão não foi uma fala marcada pela ira, não foi uma fala marcada pela indiferença, mas nós vemos que a palavra de Deus nos diz que Estevão falou com sabedoria para com aqueles que estavam oferecendo oposição àquilo que ele estava realizando. O nosso Senhor também nos chama, se nós somos pessoas que somos parecidas com Cristo Jesus, a sabedoria de Deus deve ser algo que deve marcar a nossa fala e o nosso testemunho. Porque quando nós estamos vivendo essa vida de intimidade com Deus, isso que Jesus Cristo disse para os seus discípulos, é algo que se cumprirá na nossa vida, como cumpriu na vida de Estevão e na vida daqueles discípulos. O Senhor é aquele que nos dará sabedoria para responder, e a palavra de Deus nos diz que aqueles que oferecerem oposição não poderão resistir e nem contradizer aqueles que se opuserem a vocês. O quanto que a palavra de Deus, ela tem habitado no seu coração. Você deseja ser uma pessoa parecida com Cristo Jesus?
Uma pessoa que é parecida com Cristo Jesus, como Estevão, que nós vemos aqui, é uma pessoa que diante das oposições, diante das adversidades presentes dentro do ministério, é aquela pessoa que fala com sabedoria, cheia do Espírito Santo aos seus opositores. Mas nós vemos que aquilo que começou com apenas uma oposição, ela vai escalar para calúnia sobre a vida de Estevão. E dos versículos 11 a 15, nós veremos as acusações que serão colocadas contra Estevão, e nós veremos que uma pessoa que é parecida com Cristo Jesus, ela é uma pessoa que ela participa dos sofrimentos de Cristo. Uma pessoa que é parecida com Cristo Jesus, ela participará dos sofrimentos de Cristo Jesus. Olha só o que aquelas pessoas estavam fazendo, versículo 11. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então aquela liderança estava dizendo, eles subornaram pessoas para mentir, dizendo que o que Estevão estava fazendo, Estevão estava blasfemando, falando coisas más a respeito de Moisés, contra Moisés e contra o próprio Deus. No versículo 13, nós vemos que eles apresentaram testemunhas falsas, que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Estevão está proferindo palavras contra o templo e contra a lei. E no versículo 14 eles continuam dizendo: ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes. Ele dizia que não apenas está falando contra a lei, mas está falando também que Jesus destruirá o templo e os bons costumes. Observe, Estevão, quando ele foi impactado pela palavra de Deus, ele compreendeu que em Cristo Jesus estava o cumprimento de todas as sombras do Antigo Testamento. Estevão não estava falando contra Moisés, mas Estevão reconhecia que Jesus era maior do que Moisés. Estevão não estava falando contra Deus, mas estava reconhecendo que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Estevão não estava dizendo contra o lugar santo ou contra a lei, mas ele estava reconhecendo que em Jesus Cristo o cumprimento da lei havia sido estabelecido e Jesus era o cumprimento do templo. As acusações que aquelas pessoas realizavam, nós vemos que foram as mesmas que foram colocadas contra Cristo Jesus. Agora pare para pensar, não é nada legal você ser acusado por alguma coisa que você não disse, não é verdade? Não tem coisa pior do que você estar no seu serviço, ou estar mesmo dentro da igreja e você ser acusado de alguma coisa que você não falou, ou as pessoas pegarem a sua palavra e distorcerem a sua palavra e usarem ela contra você. Mas existe um sentido em que ser acusado pode ser algo muito bom, principalmente quando você for acusado, quando esta falsa acusação, ela for uma falsa acusação que demonstra que você está fazendo algo que Jesus Cristo fez. Ser identificado com Cristo nesses momentos, nós vemos o que estava acontecendo com Estevão. Vocês se lembram bem, em João no capítulo 2, quando Jesus Cristo estava ali realizando a purificação do templo, ele disse para aqueles homens: destruam esse templo e em 3 dias eu construirei. Jesus disse: destruam esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. E ali João nos diz que Jesus Cristo estava fazendo uma referência à sua morte. Jesus Cristo não estava falando de destruir o templo físico, mas nós vemos nos evangelhos de Mateus e Marcos, que a liderança do Sinédrio, o mesmo Sinédrio para onde Estevão foi arrastado, elas foram ali, levantaram falsas testemunhas, e aquelas falsas testemunhas diziam: esse homem está dizendo por aí que ele destruirá o templo e reconstruirá esse templo em 3 dias. Observe, eles distorceram a palavra, não compreenderam aquilo que Jesus Cristo estava dizendo e lançaram falsas testemunhas contra Jesus, e o mesmo é o que estava acontecendo aqui contra Estevão.
É muito bom olhar para a vida de Estevão e notar que Estevão, ele foi parecido com Cristo nas coisas grandiosas, como uma pessoa cheia de graça e poder, uma pessoa que realizou prodígios de grandes sinais entre o povo, uma pessoa que era cheia do Espírito, cheia de sabedoria. E eu creio que a maioria de nós desejamos ser como Estevão e ser parecidos com Cristo nesses aspectos. Mas a palavra de Deus nos diz que se nós somos parecidos com Cristo Jesus, nós não participamos apenas dos benefícios da sua ressurreição, mas nós participamos também dos sofrimentos de Cristo. Você deseja ser parecido com Cristo Jesus? Se a sua resposta foi sim, você já parou para pensar que ser parecido com Cristo Jesus significa ser parecido com Cristo em sua morte, em seus sofrimentos? Paulo, refletindo sobre isso, lá em Filipenses no capítulo 3, no versículo 10, ele disse o seguinte: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Todos nós queremos conhecer a Cristo e o poder da ressurreição em nossas vidas. Mas Paulo diz, e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo compreendia que a grandiosidade da vida cristã era participar sim do poder da ressurreição, mas também tomar parte nos sofrimentos, tomar parte na sua morte. Se nós somos discípulos de Cristo e parecidos com Cristo Jesus, nós precisamos nos lembrar que sermos acusados falsamente por servirmos a Cristo fará parte da nossa vida. Então não será de estranhar que logo logo as pessoas venham distorcer as nossas palavras e falar o quê? Que nós somos pessoas, que o nosso discurso é marcado por um discurso de ódio. Pessoas falarão que nós somos pessoas que odiamos os homossexuais ou odiamos ou pessoas cuja sexualidade não é heterossexual, quando na verdade o que a palavra de Deus nos diz é que nós condenamos o pecado como Deus o condena, mas amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Mas as nossas palavras serão distorcidas a fim de que as pessoas despertem um ódio contra nós. Mas isso foi o que aconteceu com Cristo Jesus, isso foi o que aconteceu com Estevão, e não é nada de diferente que nós devemos esperar nas nossas vidas. Você deseja ser parecido com Cristo Jesus? Saiba que uma pessoa que é parecida com Cristo é uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo. Ela também é uma pessoa que ela fala com sabedoria aos seus opositores, mas ela é uma pessoa também que participa dos sofrimentos de Cristo Jesus, como Estevão participou, como aqueles homens participaram, mas sabendo que algo grandioso esperava. Olha o que nos é dito aqui no final do versículo 15. Aquelas pessoas estavam acusando Estevão de proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Mas o versículo 15 nos diz: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Olha só o que é interessante dizer aqui. Imagine se você estivesse numa situação dessa, onde as pessoas tivessem te arrastado diante das autoridades, estivessem dizendo calúnias a respeito de você. Será que a sua face, será que o nosso rosto seria como o rosto de um anjo? Mas aqui nós vemos que a referência que a palavra de Deus ela está nos dizendo, nós nos lembramos lá em Êxodo 34, quando Moisés desceu com os testemunhos da lei. Nós vemos que a palavra de Deus, pelo fato de Moisés ter falado com Deus, a sua pele brilhava. E Moisés não percebeu isso. Mas por conta de estar junto com Deus, em comunhão com Deus, ele estava refletindo aquele brilho na sua própria pele. E o testemunho que Deus está dizendo aqui é que da mesma maneira como o rosto de Moisés resplandeceu, o rosto de Estevão estavam resplandecendo, e Lucas nos diz aqui como se fosse o rosto de um anjo. Disso nós vemos que em meio às adversidades, quando o mundo estiver contra nós,
O nosso Deus estará conosco e dará o testemunho da sua presença em nossa vida. E que o nosso testemunho venha a ser como o deste servo de Deus, que nós veremos até o final do versículo 13, no capítulo 8, que ele padecerá, ele morrerá. Mas ele nos deu aqui o testemunho, nos mostrando que uma vida de uma pessoa que é parecida com Cristo, esta vida cheia do poder, é uma vida marcada pela fala com sabedoria aos opositores, e uma vida que participa dos sofrimentos de Cristo Jesus. A palavra de Deus nessa noite, ela nos convida a vivermos uma vida plena na presença de Deus. Nós não podemos nos contentar apenas em viver a vida de domingo após domingo, mas nós temos que buscar, por meio da palavra, por meio dos meios de graça, nos enchermos do Espírito Santo. E nós fazemos isso, como nós vemos em Efésios, através da submissão dos nossos relacionamentos na vida em comunidade. Nós precisamos ser pessoas conhecidas por pessoas que têm um relacionamento com a sabedoria de Deus. Pessoas que se relacionam com Cristo e cujas palavras expressam essa sabedoria para todos quantos precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Que Deus ele nos abençoe e nos fortaleça, a fim de que nós possamos ser testemunhas vivas de que Cristo vive em nós.